Olá, querido irmão, irmã. Não sei se você tem gostado do nosso conteúdo, mas se tem gostado, não apenas assista às aulas, participe lá no grupo. Aliás, o grupo vai aparecer aí para você fazer parte se você quer se certificar. Para certificar-se na conclusão deste e de outros módulos, você precisa fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. E passe essa aula. Coloque em seus stories, mande para amigos. Esse conteúdo com certeza vai edificar você e a sua família. Agora nós vamos estudar o capítulo 7 de Apocalipse. Mas antes de entrar no capítulo em si, nós vamos pensar que Apocalipse não é uma visão, eu tenho dito isso há bastante aulas, desde o início, não é uma visão linear, capítulo 1, 2, como se fosse uma sequência lógica, não. Cada momento existe um interlúdio ou mesmo paralelismo. As taças e as trombetas, elas acontecem, como a aula número 9 diz, elas acontecem simultaneamente. As taças, lá no finalzinho da história, trombetas e selos acontecem simultaneamente, e à medida que se aproxima da volta de Jesus, as incidências do que acontece dos cavalos e cavaleiros e mesmo as trombetas que nós vamos estudar à frente, elas ficam mais intensas. E entre esse processo da volta de Jesus, existe o que nós vamos chamar de interlúdios. Ou seja, o interlúdio significa, quando a gente tem uma peça de teatral, e teatro e música, quando a cena do teatro muda e começa uma música, ou quando fecha as cortinas e abre novamente. Isso é um interlúdio. João tem várias visões dentro do livro de Apocalipse, e o capítulo 7 é uma dentre essas visões. E eu poderia dizer que o capítulo 7 é a visão do que acontece com a missão da igreja, pregando o evangelho, e aí vai mostrar uma grande multidão de selados e os 144 mil. Então nós vamos estudar agora um pouquinho desse interlúdio, a visão do trabalho da igreja na era entre a ascensão de Cristo e a sua volta e o que acontece com esse processo. Então diz assim o texto bíblico. Daí depois eu vou falar um pouquinho do texto em si. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, mas sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Então vi outro anjo subindo do horizonte, ou do oriente, que tinha o selo de Deus vivo, e ele bradou em voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para causar dano à terra e o mar. Não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na testa os servos de Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil e da tribo de Benjamim 12 mil. Depois disso, olhei e eis que diante de mim havia uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeira nas mãos. Eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e das 4 criaturas viventes, eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então um dos anciãos perguntou-me: Quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Eu respondi: O Senhor sabe. Então ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes
e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Portanto, eles estão diante do trono de Deus e servem ele dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará com sua presença. Nunca mais sofrerão fome, nunca mais terão sede. O sol não os afligirá, nem o calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro deles os pastoreará. Ele os guiará às fontes de água, e Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco pelo teu poder, pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. De maneira geral, a gente precisa entender algumas coisas. Esse texto, o Apocalipse, de certa forma, ele é simbólico. Ele usa muitos símbolos. Quando a gente pensa nos 4 ventos, que o texto diz, os 4 ventos, eles representam os juízos de Deus. E se você for olhar na sua Bíblia, em Jeremias 49, 36, ele vai reforçar isso. Então, quando o texto vai falar assim, olha, os 4 ventos foram retidos, ele vai dizer que enquanto a igreja está pregando o evangelho da ascensão de Cristo até a volta de Cristo, ele está segurando os grandes juízos. Esses grandes juízos hão de acontecer sim. Mas quando? Quando a missão da igreja, esse tempo da misericórdia, estiver acontecendo. Quando começar a grande tribulação, metade dela, vai começar as taças da ira. E esse é o tempo da ira de Deus, que Deus vai manifestar isso. Então, nós estamos vivendo dias difíceis, por quê? Porque os selos, o paralelismo dos selos e das trombetas acontecem. Então, a gente não estudou ainda as trombetas, mas as guerras, as fomes, os terremotos, a corrupção, a desigualdade social, tudo isso foi previsto pelos cavalos e pelos cavaleiros. Isso está acontecendo. Nós, quando olharmos as trombetas, a gente vai ver as águas sendo manchadas com sangue em 1/3, ou seja, se tornando impróprias para consumo, os mares destruindo as embarcações, tudo isso a gente vai estudar. Isso está acontecendo e acontece paralelamente. À medida que se aproxima a volta de Jesus, esses 4 ventos, que será o tempo da ira, serão liberados por esses anjos que seguram temporariamente. E por que eles estão segurando temporariamente? Porque o texto deixa muito claro que eles estão retendo para que a igreja possa avançar em sua missão da proclamação do Evangelho. Então, nós que somos a igreja precisamos aproveitar esse tempo ainda. A Bíblia diz que vai acontecer um momento na história humana em que as pessoas já não poderão mais se arrepender. Isaías 55:6 vai dizer, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então, esse é o tempo em que nós, igreja, precisamos atuar na evangelização. Esse é um tempo em que a igreja, sim, ela sofre em meio a esse mundo caótico, esse mundo que está sob domínio de Satanás, mas Deus ainda está segurando os piores juízos para o fim. E aí o texto vai dizer, então eu vi, no verso 2, então eu vi outro anjo, que estava subindo do Oriente, ele tinha o selo do Deus vivo, e ele bradou em alta voz aos 4 anjos, aqueles do juízo, a quem tinha dado o poder de causar dano à terra. Não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos a testa dos servos de Deus. Aqui, lembra que o Apocalipse é simbólico? Aqui ele está falando da missão da igreja. Efésios capítulo 1, verso 14, diz que o selo de Deus nas pessoas é o Espírito Santo. Então, enquanto a igreja, essa é uma visão que João está tendo, de um anjo, né, selando as pessoas, na verdade, isso reflete no quê? Na pregação do Evangelho. A igreja, à medida em que prega, uma pessoa se converte, ela vai sendo selada. E Deus está falando, olha, enquanto esse tempo de misericórdia estiver acontecendo, enquanto a igreja estiver pregando aí, enquanto o tempo da ira não acontecer, a grande tribulação, as maiores pragas da humanidade, elas não vão acontecer. Elas não vão acontecer. E aqui é importante a gente entender, ele fala do número dos selados, 144 mil. Daí ele descreve as 12 tribos de Israel, com exceção de Dan. E a pergunta que eu te faço, por que você acha que Dan está fora dessas 12 tribos? Essa é uma resposta que é especulativa, né? Dizem que o povo de Dan
em um momento não se aliou aos israelitas numa guerra, eles fugiram da guerra e por isso eles foram excluídos das 12 tribos do Apocalipse. Eu não sei se essa é a principal, essa é uma interpretação correta, mas o que eu posso dizer é que esses 144 mil, eles podem representar todos os judeus de todos os tempos que foram salvos pela graça, que creram de fato no Messias, no Cordeiro de Deus. Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. O que ele está querendo dizer? Que muitos da antiga aliança criam no Messias, e esses foram salvos. Então, os 144 mil, eles podem representar um número específico. 12 é um número completo, né? 12 tribos, 12 apóstolos, é um número completo do povo de Deus. Os 144 mil pode representar as pessoas de nacionalidade judia, hebraica, os hebreus, né? Que foram salvos de todos os tempos. Essas tribos, né? Esses 12 mil de cada tribo, são variações simbólicas. Como eu disse, Dan está ausente e José está presente. E as interpretações futuristas disso, né, elas falam o seguinte, que os judeus seriam selados na grande tribulação. Eu não creio nisso. Eu creio que Deus está mostrando todo o povo de Deus, hebreus ou judeus, sendo os que serão salvos. O selo na testa marca propriedade, proteção. Então, como eu disse lá, né, Efésios 13, 1:13, não 14, ele fala disso. Jorge Lade, ele fala que esses 144 mil representam o povo de Deus que é salvo pelo Senhor. Então, quando a gente olha para a grande multidão, a partir do verso 7, depois destas coisas, depois de todos serem selados, né? Depois que a igreja fez o seu trabalho evangelístico, missionário, depois dessas coisas eu vi uma grande multidão de todas as nações. Essa grande multidão que não podia ser contada, de todas as nações, são salvos de todos os tempos. É bem importante entender isso. É bem importante entender que os fiéis que vão ser salvos, ainda o seu número total ainda não aconteceu. O verso 7 vai falar sobre essa multidão. Eles são de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e de todas as línguas. Mateus 24:14 diz: E quando o evangelho do reino for pregado a todos, então virá o fim. Esse é o trabalho missionário da igreja. E aí o texto vai dizer que essas pessoas salvas são vistas, já não sofrendo mais, não tendo dano mais, estando na presença de Deus. E essas pessoas, elas tinham um cântico, e eles clamavam assim, o cântico deles era: a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, eles concordavam com a canção dos salvos. Nós vamos cantar e os anjos vão concordar. Olha que interessante, né? Nós vimos no capítulo 4 e capítulo 5, os anjos, os 24 anciãos, os 4 seres viventes no céu dos céus, no trono, e a gente está vendo aqui a igreja nesse lugar. João está vendo você e eu cantando. E por isso eu quero te dizer, entregue a sua vida para Jesus. Não deixe de estar ao lado de Jesus, não deixe de caminhar com Jesus, porque não entregar a vida a Jesus significa não participar dessa grande multidão. E o texto vai dizer que todos os anjos que estavam lá no trono, ao redor do trono, os anciãos, os 4 seres viventes, à medida que a igreja cantava, eles se prostravam, ou seja, eles se ajoelhavam e colocavam o rosto em terra e adoravam também. Então, a música celestial é o que acontece nos nossos cultos. Quando você está louvando aqui na igreja, os anjos estão louvando no céu, mas vai acontecer um tempo em que nós vamos louvar primeiro no céu, e isso é interessante. Nós vamos preceder os anjos no louvor e eles também vão cantar. Então nós cantávamos: a salvação pertence a Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro, e aí os anjos se ajoelham e cantam também: louvor e sabedoria, ação de graças e honra, poder e força sejam dados ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Ou seja, aqui tem uma canção dupla, a canção dos anjos e a canção dos homens. Os anjos não precisavam ser redimidos porque eles não caíram. Aqui são anjos que estão com Deus.
Então os homens precedem na canção. Então, um dos 4 anciãos, um dos 24 anciãos me perguntou, para quem? Para João. Quem são esses que estão vestidos de branco? E João, muito sinceramente, você tem que ser sincero, que você não sabe tudo de Deus. Você já conversou com alguém que parece que ele é professor de Deus? Deve ter conversado, né? Nós não sabemos tudo de Deus. João, o apóstolo João, que está no céu dos céus, no terceiro céu, no trono de Deus, responde: Senhor, eu não sei, é o Senhor que sabe? E aí o anjo diz assim, um dos anciãos: esses são os que vieram da grande tribulação. E aqui é uma questão importante. Tem muita gente que está dizendo que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Olha aqui, ó. Estes são os que vieram da grande tribulação. E não são os hebreus, não são os hebreus que estão falando, a igreja vai ser arrebatada antes e a grande tribulação são para os judeus. Se essa informação fosse verdadeira, estaria aí, ó, os judeus que vêm da grande tribulação. Não, aqui ele está dizendo, estes são os que estiveram na grande tribulação, que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, a igreja, você tem que se preparar para o pior. Tem que se preparar para perder por amor a Cristo. Você tem que se preparar, porque se acontecer na nossa geração ainda, você tem que estar amparado por isso. E aí o texto vai dizer, portanto, eles estão diante do trono. E aqui é o galardão, tá? A proximidade. Eu acho que o galardão é estar mais próximo do trono, é mais próximo do Cordeiro. Portanto, eles estão, os mártires, eles estão diante do trono e servem de dia e de noite em seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará por sua presença. E aqui é uma realidade que vai acontecer comigo e com você quando nós estivermos no céu. Com todos, mesmo aqueles que têm um galardão menor. Nunca mais terão fome. Nunca mais terão sede, ou seja, não vai ter necessidade nenhuma que falte. Nunca mais o sol os afligirá, nem nenhum calor abrasador, ou seja, não vai ter mais nenhuma provação no céu. Pois o Cordeiro está no centro do trono, e ele os pastoreará e os guiará às fontes de água, ou seja, não vai faltar alegria, não vai faltar entusiasmo, não vai faltar saúde, não vai faltar pessoas amadas, não vai ter luto, não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter rancor, não vai ter nada disso. O céu vai ser perfeito. E o texto vai continuar. E Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Todas as coisas ruins que você passou aqui na terra, o próprio Deus vai te consolar. Por isso que vale a pena entregar a sua vida para Jesus. Você que está assistindo esse vídeo e não entregou a sua vida para Jesus, entregue hoje. Faça essa oração comigo. Vamos orar? Se você não entregou, faça essa oração. A Bíblia diz que a salvação é pela graça por meio da fé. Ou seja, você não merece, eu não mereço, mas o acesso à salvação é crer que Jesus morreu, crer que Jesus ressuscitou, crer que Jesus é Deus e se dispor a segui-lo, arrependendo-se dos seus pecados e se voltando para Deus. E você vai falar, mas eu nem lembro todos os meus pecados. Na verdade, você vai arrepender dos seus pecados de distanciamento de Deus. E à medida em que você caminha, o Senhor vai limpando. É o tempo de acabar a aula. Vamos orar? Se você quer aceitar Jesus, ore comigo assim. Senhor Jesus, eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Quero pedir que o Senhor salve a minha alma, porque eu quero estar nesse lugar que João viu, predisse e profetizou. Eu quero estar nesse lugar onde não haverá dor, onde não, as lágrimas vão ser enxugadas, e nessa hora eu entrego a minha vida ao Senhor. E te declaro como Senhor e Salvador, no nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima aula.